Bom, aqui então nós vamos para o Ministério das Religiões, onde, digamos assim, seria um ministério novo, né? Um ministério diferente. Agora, o porquê Ministério das Religiões? Né? Vamos lá. Bom, nós vamos perceber que na história da humanidade, desde a época lá das cavernas, passando pela Idade Média, né, entre os indígenas, e hoje na atual condição humana, nós vamos perceber que há algo em comum entre todas essas fases, né, da humanidade, que é a busca de algo que transcende as questões materiais do dia a dia. Então, a sobrevivência do corpo, enfim, há uma busca, há um reconhecimento de que há uma força maior, né? Uns dão um nome, outros dão outras. E não somente essa questão desse ser maior, mas principalmente da busca de uma paz interior que ela se baseia em conhecimentos de bem viver, né, que seria o conhecimento moral, ou seja, como se fossem regras de bem viver, né, de em alinhamento a uma lei moral universal, né, que não é material, que ela está presente, ela sempre esteve presente e continua presente. Então, nós acreditamos que, trazendo agora aqui para o Estado, né, que sim, o Estado deve permanecer laico, isso nós concordamos plenamente, isso está na Constituição e deve ser mantido. Embora, claro, deve-se haver, embora com pesar no coração, porque particularmente sou cristão, né, de uma vertente cristã, mas que há ali um detalhe a ser observado, né, que o Estado diz que é laico, mas mantém lá, digamos, um particular de uma determinada religião, né, que não deve ser feito, né? Mas enfim, isso é só uma observação, não vem ao caso aqui. Claro que nenhuma outra religião até hoje fez questão, e então, enfim. Mas eu acredito o seguinte, que sim, o Estado deve ser laico, mas ele não deve ser alheio à questão da religião, né? Ou seja, ele não deve ser alheio ao fato de que os brasileiros, ou até mesmo o ser humano de forma geral, busca a religião. Está intrínseco em si desde muito tempo atrás. Mas aqui a nossa ideia, quando nós dizemos ministério da religião, não é, digamos assim, o ministério das instituições religiosas. Não, não é essa a ideia. Não é o CNPJ ou o nome de uma determinada entidade representativa de uma determinada religião. Não, não é isso que o Ministério da Religião seria. Ela focaria no conhecimento moral, né? Ou seja, essa bússola que aponta caminhos, que aponta o caminho correto, inclusive, que devemos seguir, né, num determinado ponto da nossa vida, num determinado assunto da nossa vida. Então, ou seja, esse ministério, o foco dele seria em trabalhar com as instituições religiosas, mas não no sentido de promover as instituições religiosas, mas sim promover, auxiliá-las a promover o conhecimento moral que cada uma traz. Basicamente isso. Ou seja, as respostas do ser humano. Então, por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Por que aconteceu determinada situação na minha vida? Por que não aconteceu? Né? Existe mesmo uma força maior? Não existe? Enfim, muitas outras questões que o ser humano tem e que quando ele não encontra uma resposta, e ele não vai encontrar uma resposta única e exclusivamente porque ele conseguiu um emprego, ou porque ele comprou o carro melhor do ano, ou porque ele comprou a casa do ano, porque ele tem a família, isso só por si só, ou seja, as questões materiais por si só, não trazem essa resposta interior que só o conhecimento moral traz e que estão presentes nas religiões. Então, basicamente, é isso. Até mesmo porque, se não houver um ensino moral em massa da população, o que pode acontecer? Vamos ver aqui alguns casos do que aconteceu
em determinados países, em determinados povos, e que não havia um ensinamento moral em massa. Vamos aqui tomar o exemplo de 3 nações, né? O Japão, a Alemanha e os Estados Unidos. Bom, o Japão, olha, sem comparação, não é mesmo? Uma cultura milenar, né? Assim, um povo muito trabalhador, um povo praticamente artesão, né? Fazia suas casas ali, de um artesanato lindo, né? E tudo mais. Mas só que o que eles fizeram ali na metade do século passado? Né? Se não levar à destruição e à morte a milhares de pessoas através das guerras, né? Da Segunda Guerra Mundial. Né? A Alemanha, né? Outro exemplo também de elevadíssimo conhecimento intelectual. Né? A Alemanha também é um país que até hoje, inclusive, é uma locomotiva, né, da Europa, por exemplo, né, em termos econômicos, em termos sociais e tudo mais. Mas só que o que foi feito também nessa mesma época aí de 1945, 1942? O que aconteceu? Ora, simplesmente o extermínio de milhares de pessoas. Né? Vamos pegar um exemplo mais recente aqui dos Estados Unidos. Né? Um país moderno? Certamente. Um país rico? Com certeza. Né? Um país educado? Das ciências positivas? Matemática, física, química, etc. Claro, certamente. Educação é prioridade. Porém, olha só o que acontece hoje. Né? É utilizado também para dominação, né? É utilizado para guerras. Por quê? Porque não há um ensinamento moral em massa. Né? Existe até, talvez, nos Estados Unidos, né, cadeiras ali de religião, mas acredito que não esteja sendo dado o enfoque necessário, que é o porquê que eu não devo, por exemplo, matar o meu irmão. Né? Por que eu não devo roubar o meu irmão? Por que eu não devo, enfim, cometer determinados atos moralmente não corretos, que nós já sabemos hoje que são antiéticos? Talvez esses conteúdos não estejam sendo dados ou não em massa, porque afinal de contas, como vemos aí, né, em diversas guerras que esse país, esse povo tem, digamos, instituído no mundo. Então, e é uma questão para nós brasileiros de muita importância, porque o Brasil no futuro pode se tornar sim uma potência econômica, hegemônica no mundial. Mas se nós não começarmos desde já na difusão do conhecimento moral em massa, pode ser que nós venhamos a nos tornar um país como esses. Por que não? Não haverá trava, né? Não haverá um conhecimento que limite a nossa atuação. Então, no curto prazo, né, esse Ministério das Religiões, basicamente, o início, né, dos trabalhos, no curto prazo seria então a convocação de todas as religiões, né, de todas as suas instituições representativas ou federativas, para a promoção de diálogos interreligiosos, em que pudéssemos todos sentar na mesa, cada um colocar os seus pontos de vista, cada um, digamos assim, colaborar e que possa, digamos assim, sair um conteúdo de cada um, né, a ser, digamos assim, posto à disposição da população e com o auxílio do Estado. Né? A médio prazo, a criação de cursos regulares, né, focados exclusivamente, novamente, no ensino moral na visão de cada religião e não na parte institucional. Né? Então, cursos aí que já existem, né? Muitas das religiões, por exemplo, a Igreja Católica ali já existe um curso chamado catequese, mas aqui nós estamos falando da ampliação desses cursos, né? E esses cursos são dados exclusivamente nas igrejas, né? Então nós acreditamos que deveria, digamos assim, ser
proferidos de forma massificada, né? Nas escolas, por que não? Né? Agora, claro, como se for nas escolas, tem que abrir espaço para todas, né? Não somente para uma vertente, mas para todas. Né? Claro que teriam que se verificar regras de como fazer isso ou não, né? Mas curso de budismo, curso de teologia, que é ali a parte mais evangélica, né? Por que não? Curso de candomblé, umbanda, ou curso de espiritismo, que até já existe também. Então, isso aqui é somente alguns exemplos. Claro que há outras vertentes religiosas que poderíamos citar aqui, mas aqui é somente alguns exemplos. Mas um dos pilares aí desse ministério seria, então, essa criação de cursos, né, que, claro, cada religião criaria, né, pelas suas instituições, mas que teria apoio do Estado na difusão para a população. Essa é a ideia. Né? E ali foi citado das escolas, mas pode ser citado também em outras partes, né, também, que nós vamos ver aqui agora adiante. Né? Como essa outra ideia aqui no curto prazo, que seria a criação de um programa de preparação para o dia de trabalho. Então, ou seja, poderia se começar no funcionalismo público, né, em que minutos antes do início, né, da jornada do trabalho, houvesse ali uma reunião entre todos os membros daquele setor, por exemplo, de trabalho, e claro que cada um tem uma religião diferente, então cada sessão ou cada dia seria de uma religião diferente, em que houvesse ali uma leitura de uma parte, uma pequena explanação, uma pequena oração, que o objetivo é o quê? Uma preparação moral também, de conhecimento moral de todos aqueles daquela célula de trabalho para o dia de trabalho. Assim como os japoneses fazem no sentido da preparação física do corpo para o dia de trabalho, né? Que há ali a realização de alguns exercícios antes do início do trabalho, né? Há uma preparação também moral, né? Então, ou seja, uma preparação, né? Claro que aqui também regras teriam que ser pensadas e tudo para poder se fazer isso, né? Mas que acreditamos ser muito boa. No curto prazo também uma elaboração de uma dívida moral do país, né, do Brasil, e propostas de que maneiras e meios o Estado pretende saná-las. Então nós vamos observar que o nosso país ele tem sim dívidas morais que foram contraídas aí durante o tempo, né? A iniciar pelos índios, que foram digamos assim, escorraçados, né, do litoral para o interior do país, que até hoje talvez não tenham sido compensados de maneira adequada, porque muitas de suas terras estão sendo invadidas, enfim, a sua cultura está sendo dizimada, então o país tem uma dívida moral para com os índios. Uma outra dívida que veio logo a seguir, né, que foi a escravidão no nosso país. Então, ou seja, nós temos uma dívida moral para com os brasileiros de origem africana, né, de pele negra, né, que nós precisamos saldar. Muito já tem sido feito, né, nós sabemos disso, né, nós temos aí a questão da lei de cotas, né, que já foi um início de uma espécie assim, de tentativa de saldar, né, a dívida no sentido moral. Mas só que ela tem que manter, ela tem que se ampliar, porque eu acredito que somente isso não foi, digamos assim, possível, né? Completo. Então, nós temos também ali, depois, né, a Guerra do Paraguai, né, que o Brasil praticamente dizimou o país, que era um país super desenvolvido na época, né, e que infelizmente ali nós fomos influenciados, né, negativamente a ponto de praticamente acabar com o país. Então o Brasil deve, ao nosso ver, ao povo paraguaio, algo já foi feito, né, como a construção da usina binacional do Itaipu, a Ponte da Amizade, porém eu acredito que, novamente, algo mais deve ser feito, né?